vamos passar, então, para a conjuração baiana ou Inconfidência Baiana, né? Pode ser ter os dois nomes. E algumas pessoas também chamam este movimento de Revolta dos Alfaiates, porque alguns dos líderes dos movimentos eram alfaiates, e também daqueles que serão mortos depois, ao final do movimento, né? Os alfaiates, então, vão perder a vida. Alfaiates. Então, é a revolta dos alfaiates também, nos livros de história, 1798, 9 anos após a Conjuração Mineira ou a Inconfidência Mineira. Então, vamos agora ver, analisar os fatos mais importantes que nós temos aqui, né? Então, primeiramente, a gente tem que dizer que tem um fato muito importante, que é justamente a mudança da capital. 1763 era a cidade de Salvador, né? Então, a cidade de Salvador era a capital. A partir do momento que a capital passa para o Sudeste, passa para o Rio de Janeiro, né? Nós vamos ter uma queda muito grande da arrecadação da cidade, uma mudança econômica muito grande, uma mudança de arrecadação muito grande. E isso vai gerar uma miséria impressionante da população baiana, principalmente dos negros, né? Os negros estão em condição precária. Lembrando que a economia da Bahia, ela vem em decadência já há muito tempo. E essa decadência se deve por causa da economia açucareira, né? Os engenhos no Brasil não têm mais a rentabilidade de outrora, tá ok? Então eu coloco aqui para vocês, ó, um desenho feito no ano de 1822, na cidade de Salvador. Está aqui, ó, por Henri Charbelin. Ele fez esse desenho. Aqui nós estamos vendo escravos de ganho. Eram chamados também na Bahia de negros de ganho. Esses negros de ganho, então, eles ficavam girando a cidade, vendendo produtos. Aqui, possivelmente, esses barris que eles estão lidando com ele, possivelmente estão transportando cachaça. Então, eles vendiam estes produtos na cidade, este dinheiro que eles ganhavam, eles passavam para o seu proprietário, que era um homem branco. Então, era muito comum ver escravos vendendo acarajé, bolinho, escravos nas praças, nas portas de igrejas, nos locais mais movimentados, principalmente na porta dos empórios, né, para carregar as compras na cabeça até a casa da pessoa e tudo quanto. Então, nós temos uma população negra muito grande, uma população muito pobre, né? O Nordeste brasileiro enfrenta grandes dificuldades no final aqui do século XVIII. Ok, meu caro estudante? E também eu lembro para vocês que nós temos, portanto, a difusão também de novos princípios, de novas ideias. Não só na Bahia, não, novas ideias que vêm de sociedades secretas, como esta que eu estou apresentando aqui para vocês, né, que está o slogan da sociedade maçônica chamada Cavaleiros da Luz, fundada em 1719. Então, eles vão se pautar, se guiar por princípios iluministas. E, além dos princípios iluministas, eles têm alguns exemplos para seguirem, né? Eles têm, por exemplo, o processo revolucionário no Haiti, que foi desenvolvido por escravos. Claro que o Haiti tem um contexto diferente do contexto do Brasil, mas, de todo modo, os escravos, então, irão conseguir esta revolução.
E nós temos também, evidentemente, os impulsos e os ideais dos revoltosos na França, que vão justamente conseguir, né, também, a partir deste momento, também, na verdade, 1789, a sua independência. Então, temos aqui o contexto da Bahia, né, o contexto que nós vamos enquadrar esta inconfidência ou este movimento de conjuração. Então, eu lembro para vocês que é um movimento, portanto, muito popular. É um movimento que vai justamente abraçar várias camadas das populações mais necessitadas da cidade de Salvador. Vamos aqui agora observar outros elementos que são importantes para nós, né? Eles queriam que a Bahia fosse uma república, já tinha até nome, né? República Baiense. Então, eles queriam montar uma república, digamos assim, iluminados pelas ideias que também iluminaram os americanos. Vejam que os princípios aqui são princípios muito pitorescos, ó, para você ver. Abolição da escravidão. É o primeiro movimento abolicionista do Brasil. É o primeiro movimento que deseja a libertação dos escravos. Lembrando que esta libertação só vai ocorrer de fato, né, há mais 90 anos para frente ainda. Mas aqui na Bahia eles já se inventam as ideias da liberdade para os escravos. Então aqui a gente observa uma característica completamente distinta do processo aqui em Minas Gerais, da Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira não tinha um intento abolicionista. E a Inconfidência Mineira era um movimento bastante elitizado, né? Se bem que quem pagou o pato foi um pobre, mas era um movimento muito elitizado. Aqui não, é um caráter popular muito grande. Então, aqui está a participação de populares, realmente. E não só de populares, os escravos também vão participar, porque eles serão beneficiados diretamente, né, com a alforria, com a liberdade e etc. E um dos princípios aqui, portanto, do movimento da Inconfidência Baiana seria a redistribuição de terras. Olha para você ver, né? Então, aqui nós temos uma repactuação, portanto, da questão agrária no território brasileiro. Evidentemente que isso não vai agradar de modo nenhum a nobreza, tá vendo? Então, os nobres, não os ricos, né? Os grandes proprietários, os donos de engenho aqui do território da Bahia, serão contrários, portanto, ao movimento. Então, aqui nós temos um primeiro grupo contrário. Eles também almejavam outros elementos, como, por exemplo, a abertura dos portos, que vai acontecer daqui a pouco, né? Mais 10 anos para frente, os portos serão abertos no Brasil. Eles queriam ter um exército próprio. Olha que coisa interessante. Então, era uma república mesmo, organizada com todos os elementos. E, principalmente, vejam aqui, vindo das ideias iluministas, né, eles queriam igualdade, uma igualdade política e jurídica entre as pessoas. Lembrando para vocês dois elementos aqui que são importantes aqui. Um primeiro elemento é que ela tem um caráter muito popular, como nós já dissemos, e vamos falar mais à frente. Vou apresentar para vocês os nomes, os líderes do movimento. Aí vocês vão ver como que realmente é popular este movimento, né? Então, muita gente estava em pânico, com medo dos negros tomarem o poder, né? Como aconteceu no Haiti. E um outro elemento que nós devemos ressaltar aqui também é que o movimento era anticlerical, né? Então, a influência do racionalismo europeu fazia com que eles quisessem se revoltar, principalmente contra a igreja. Então, aqui, uma outra camada de pessoas que, evidentemente, será contra o movimento, né?
eles vão mexer justamente com a igreja. Então, os nobres, os mais ricos, né, os futuros coronéis, os donos de sesmarias, e a igreja são contrários ao movimento. Aqui eu apresento para vocês, né, as ruas de Salvador, as pessoas comunicando o intento da revolução, e aqui você tem a Praça da Piedade, na cidade também de Salvador, era o local onde as pessoas circulavam, era um local muito comercial, com a grande presença de pessoas. Então, era o local que eles faziam a publicidade do movimento, né? Faziam a publicidade do movimento e destacavam os elementos desta conjuração e desta inconfidência. Ok, meu caro estudante? Então, veja aí este caráter muito particular, muito pitoresco aqui da nossa Bahia de Todos os Santos. A gente continua, né? Deixa eu apresentar para vocês alguns elementos que são importantes aqui para a gente entender este movimento. Veja aqui, por exemplo, né? Nós temos a participação de pessoas de várias condições sociais. Eu cito aqui para vocês um dos líderes do movimento, que ele é médico e jornalista, o senhor Cipriano Barata, né? Então, ele tem uma condição econômica muito boa, juntamente com o senhor Muniz Barreto. Olha para você ver a participação de nomes importantes do Exército, como o tenente Hermógenes, tá bem? E Oliveira Borges, e os alfaiates, né? Já que é também conhecida como Revolta dos Alfaiates. Então, pelo menos 2 alfaiates aqui, líderes do movimento, o João de Deus e o Manuel Faustino. Logicamente que nós vamos ter também as participações de soldados, como o Lucas Dantas e o Luiz Gonzaga. Vejam aqui, estes 4 aqui serão aqueles que vão pagar o pato depois, tá? Serão aqueles que serão executados. Mas eles são aí líderes do movimento. Então, pronto. Temos camadas populares que irão participar, temos os escravos animados para ir para a luta, para conseguir a alforria. Então, temos todos os elementos da revolução, temos intelectuais que vão organizar o movimento, né? Então, parece que está tudo pronto. Agora é só executar, né? O plano foi traçado, os elementos foram estabelecidos, né? Cipriano Barata está aí ansioso para que aconteça, para que ele possa ser o novo governador, por que não o novo presidente da Bahia, né? Então, tudo foi marcado para o dia 12 de 8 de 1798. E o que acontece? Eles têm que comunicar às pessoas. Aí vem a grande inteligência do brasileiro. O brasileiro é muito pitoresco. O que os rebeldes irão fazer? Olha para vocês verem, me acompanhem. Que coisa pitoresca. Os rebeldes vão elaborar um cartaz, ok? E na onde que eles vão colocar o cartaz? Eles vão pregar o cartaz na porta da igreja de Nossa Senhora da Piedade, porque aqui na Praça da Piedade é o local de maior circulação de pessoas. Então eles vão pregar o cartaz aqui, convidando as pessoas para a revolta, convidando as pessoas para a revolução. Aí você imagina, né? O padre levanta de manhã cedo, quando ele abre a porta da igreja, ele encontra lá um cartaz de todo tamanho convocando para a revolta. E é um movimento anticlerical, é um movimento contra a igreja. Que coisa interessante. Mesmo sendo contrário à igreja, pregaram o cartaz na porta da igreja. Evidentemente que o padre fez chegar a informação a Dom Fernando Portugal, que era o governador neste período daqui da cidade de Salvador. Ele, mais do que depressa, convoca tropas, né? Chama o exército, tem sempre tropas permanentes em Salvador, né? Para as questões nordestinas, evidentemente,
E ele, então, com estes homens, vai prender todos os suspeitos, né? E justamente ele vai prender os mais pobres, né? Veja lá, o João de Deus, o Manuel Faustino, o Luiz Danta, o Luiz Gonzaga, o Lucas também vai ser preso, né? E eles é que vão pagar o pato. Então, meu caro estudante, igualzinho ocorreu na Inconfidência Mineira. Alguém denuncia um movimento, alguém faz a delação premiada, né? Aqui é muito fácil descobrir os líderes do movimento. Você imagina bem, eles conversaram com tantos escravos. E é muito fácil o dono do escravo arrancar a informação de um escravo. Inclusive, ele pode bater no escravo até matar. O escravo é propriedade dele. Então, ele consegue as informações facilmente de quem são os líderes do movimento. Né? Então, esses personagens são delatados e esses personagens, então, serão justiçados, né? Serão feitos bode expiatório para os demais. Então, aqui eu gostaria de apresentar para vocês 2 desenhos, tá? 2 desenhos antigos retratando o que aconteceu. Eu lembro para vocês que nós sempre estamos aqui, né, na Praça Nossa Senhora da Piedade. É uma praça comercial importantíssima da cidade de Salvador. Então, eu vou elencar para vocês alguns elementos, eu vou mostrar algumas coisas para vocês que são importantes, né? Primeiramente, aqui está a cena do enforcamento dos 4, né, do movimento. Claro que o movimento tinha uma participação de um grande número de pessoas, mas aqueles que vão pagar o pato é justamente estes 4 aqui. Todos serão justiciados. Aqui está. Serão mortos na forca. E aqui nós temos um outro desenho, né? Era um período que era muito difícil, né? A gente encontrar, não tinha fotografias, então os desenhos é que retratam, que vão imortalizar a cena. Nós temos aqui a Praça da Piedade, no ano de 1798, e um desenho de 1835. Veja que em 1835 a vida já voltou ao normal, né? Quase 40 anos depois do movimento revoltoso. Veja aqui, escravos carregando seus senhores, vejam aqui em liteiras, era uma coisa muito comum. Aqui, veja que escravos que ficavam circulando pela cidade de Salvador. Nós temos textos muito interessantes aqui a partir do século XVII, século XVIII, século XIX, textos principalmente católicos que questionam muito a moralidade na cidade de Salvador. Os negros circulavam por todos os cantos de Salvador, né? E dizem que saíam se agarrando, beijando, né? Pelos becos, pelas vielas de Salvador. Eles andavam livres, né? Apesar de eles serem escravos, eles circulavam pela cidade e tinham os namoricos e tudo quanto, ok? Aqui nós temos, por exemplo, pessoas andando a cavalo. Aqui, ó, o cavalo era um meio de transporte. Você tem aqui um padre franciscano, veja só, em cima de uma mula, conversando com algumas pessoas. Você tem uma série de escravos de ganho lá na porta da igreja, né? Vendendo seus produtos e tudo quanto, né? Tem mais escravo aqui transportando seus senhores, você tem soldados e etc. Você tem aqui a apresentação de um dia normal lá dentro desta praça, na cidade de Salvador, na Bahia. Ok, meu caro estudante? Vejam aí os elementos que constituem a conjuração ou a Inconfidência Baiana ou a Revolta dos Alfaiates. Você escolhe qual seria o nome. Alguém gostaria de se manifestar?